Olá! Vamos direto ao ponto hoje, né? Analisar os acontecimentos que marcaram este 26 de outubro de 2025. Temos muita coisa importante para conversar do Brasil e do mundo, desde diplomacia, crises internas, até esporte e política lá fora. A ideia aqui é, como sempre, ir um pouco além da manchete, sabe? Tentar entender o que esses fatos significam de verdade. Exatamente. E olha, o dia foi cheio. Temos o encontro Lula e Trump, lá na Malásia, uma situação bem delicada de saúde no Espírito Santo, Pois é. e, de novo, aquela história do risco de suspender passaporte, né? De novo. Fora isso, a briga no Brasileirão, uma mediação de paz na Ásia, com o dedo dos Estados Unidos e eleição importante na Argentina. Vamos tentar conectar tudo isso. Ótimo. Então, para organizar, vamos começar aqui pelo Brasil e depois a gente olha para o cenário internacional, pode ser? Perfeito. Então, começando pela diplomacia. Aquele encontro que muita gente estava esperando, né? Sim. Aconteceu neste domingo, lá na Malásia. O presidente Lula e o presidente americano, Donald Trump, sentaram para conversar. E o ponto principal, eu acho, é que foi a primeira conversa assim formal, mais detalhada, desde que começou a crise do tarifaço. Já faz, nossa, 8 meses. 8 longos meses. Aquela sobretaxa de 50% que os Estados Unidos colocaram nos produtos brasileiros e que, bom, azedou bastante a relação, né? Bastante. E essa crise trouxe, assim, uma tensão muito grande, muita imprevisibilidade para o nosso comércio. A reunião em si foi no Hotel Mandarin Oriental, lá em Kuala Lumpur. Durou o quê? Uns 50 minutos? Uhum. E o pessoal da diplomacia brasileira diz que foi muito positiva. Em diplomatiquês, isso geralmente quer dizer que alguma coisa andou, né? Certo. E teve algum resultado prático? Saiu algo concreto dessa conversa? Olha, o acordo principal foi o de começar negociações imediatamente, para tentar achar um jeito de resolver esse impasse das tarifas. Ah, isso é importante. Sim, o ministro Mauro Vieira até falou que as negociações começariam no próprio domingo e que a expectativa era de serem rápidas. Isso mostra, pelo menos no discurso, uma vontade política dos dois lados de resolver esse nó. E além das tarifas, conversaram sobre outras coisas? Sim, conversaram. E um ponto que chama a atenção é que o Lula ofereceu o Brasil para mediar a crise entre Estados Unidos e Venezuela. Interessante. E isso num momento bem tenso, né? Logo depois que Washington mandou aquele porta-aviões gigante, o USS Gerald R. Ford, para o Caribe. Aquilo foi visto como uma demonstração de força clara para o governo Maduro. É uma jogada, né? Tentar colocar o Brasil como um ator importante ali na região. Exato. Busca esse protagonismo regional. E teve algum detalhe mais, pessoal, assim, da conversa? Alguma coisa de bastidor? Olha, o que saiu nos bastidores foi que o Trump teria ficado bem impressionado quando soube que o Lula ficou preso por 580 dias. Sério? É, o que dizem. Às vezes esses detalhes mais humanos podem, quem sabe, mudar um pouco a química ali da negociação, mas é difícil saber o impacto real. E vale lembrar que, antes do encontro, o Trump já vinha dando uns sinais mais abertos, falando em bons acordos, dizendo que tinha uma boa relação com o Brasil. Entendi. Então essa reunião significa que a crise das tarifas acabou ou é muito cedo para dizer isso? Ah, com certeza cedo, muito cedo. O que a gente tem de concreto é que reabriram um canal de diálogo direto, um canal que estava fechado há 8 meses. Isso já é alguma coisa. Sem dúvida. Começar as negociações imediatamente é um sinal bom, promissor, pode ser o início de uma fase menos tensa. Mas, assim, a velocidade e, principalmente, o que vai sair de fato dessas negociações é que vão dizer se a crise vai ser superada mesmo. A história mostra que entre promessa e resultado tem um caminho, né? Com certeza. Bom, saindo um pouco da diplomacia, mas ainda nos desafios aqui no Brasil, tem uma situação bem preocupante na saúde pública. Hum. O foco é lá no Hospital Santa Rita, em Vitória, no Espírito Santo. A Secretaria Estadual de Saúde está investigando novos casos de uma possível contaminação biológica. E o que deixa a gente mais alerta agora é que esses 10 novos casos suspeitos não são só de funcionários, agora envolvem pacientes e até acompanhantes. Nossa! Isso sugere que a coisa pode ter se espalhado mais dentro do hospital, né? Quais são os números atualizados? Você tem aí? Tenho. Até agora, são 26 funcionários confirmados com a infecção. Desses, 19 tiveram que ser internados, 8 continuam no hospital e 3 estão na UTI. Situação grave. Muito.
E tem um caso que preocupa demais. Uma técnica de enfermagem de 49 anos. Ela está entubada e, infelizmente, parece não estar respondendo aos medicamentos. Que coisa triste. Já se sabe o que está causando isso? É vírus? Bactéria? Então, as autoridades de saúde já descartaram ser vírus. A investigação agora foca em bactéria ou fungo. Ambiente de hospital é sempre complexo, né? E as suspeitas maiores são sobre o sistema de água ou o sistema de ar-condicionado central. São fontes comuns nesse tipo de surto. Entendido. E o que estão fazendo enquanto investigam? Tomaram alguma medida? Sim, por precaução, lacraram os bebedouros do hospital e fizeram uma coleta enorme de amostras. Água, ar, roupa de cama, material hospitalar, tudo isso foi para o LAC-100, o laboratório central. Eles vão analisar para quase 300 patógenos diferentes, ou seja, possíveis causadores. A ideia é ter os resultados até o fim da semana. E o hospital continua funcionando? Continua. Não fecharam, mas adiaram as cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes, sabe? Para diminuir o movimento e poder focar no problema. É importante lembrar como um hospital é um lugar vulnerável, né? Um surto ali dentro é sempre complicado. E achar a fonte exata pode ser um quebra-cabeça. Nossa, sim. Bom, seguindo na linha dos serviços e da gestão, temos outro alerta, desta vez da Polícia Federal, que pode atrapalhar a vida de muita gente. Qual? A emissão de passaportes no Brasil todo pode ser suspensa a partir de 3 de novembro. Ah, não. De novo essa história. Pareceu um filme repetido isso. Exatamente. E a causa? Mais uma vez, falta de dinheiro no orçamento. A PF já pediu para o Ministério da Justiça um socorro emergencial de 97,5 milhões de reais. E por quê? O dinheiro acabou? Basicamente. Eles dizem que 95% do orçamento do ano para a emissão de passaporte, que é de uns 329 milhões de reais, já foi gasto. É a terceira vez em poucos anos que isso acontece, né? Teve suspensão em 2022, em 2017. Quem precisou de passaporte nessa época lembra do perrengue. Fila, incerteza. Muita gente com viagem marcada. Exato. E ver isso acontecer de novo levanta umas questões sérias sobre planejamento, sobre como o dinheiro é priorizado, né? E o governo? Falou alguma coisa sobre essa ameaça de parar tudo? O Ministério da Justiça disse que está conversando com a equipe econômica para tentar liberar a verba e que está tomando todas as medidas para evitar qualquer interrupção. Agora é esperar para ver se conseguem resolver antes do dia 3. A gente está falando de um documento essencial que custa mais de R$ 250 e dá acesso a 170 países. Esse problema, voltando sempre, é sintoma de uma dificuldade crônica, né? De gerenciar o básico para o cidadão. É verdade. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos pro esporte. Vamos, futebol. Futebol. O Palmeiras conseguiu uma vitória importante ontem no Brasileirão, ganhou do Cruzeiro por 2-1 lá no Allianz Parque. Ah, esse jogo era chave, hein? Confronto direto pela liderança na 30ª rodada, jogo de 6 pontos que nem dizem. Sem dúvida. E com esse resultado, o Palmeiras ficou sozinho lá na ponta, com 64 pontos, abriu 3 de vantagem para o Flamengo, que é o vice. Boa vantagem. Ganhou do Santos, 2-0 no Newton Santos. O Botafogo foi para 49 pontos. Já o Santos, coitado, continua ali perto da zona de rebaixamento, só com 31. Situação complicada para o Santos. E ainda teve vitória do São Paulo contra o Bahia e do Atlético Mineiro contra o Ceará. Essa vitória dá um gás para o Palmeiras no Brasileirão, claro. Mas a cabeça do time, da torcida, com certeza já está pensando em outra coisa, né? Na Libertadores. Exato. Quinta-feira agora, dia 30, tem o jogo de volta da semifinal contra a LDU do Equador. E olha, a missão não é nada fácil. É verdade, a derrota no primeiro jogo foi dura. Muito dura. Perder de 3-0 lá na altitude de Quito vai precisar de uma virada histórica no Allianz para chegar na final. Muita pressão. Enorme. Para o técnico, para os jogadores. Ter que administrar a liderança no Brasileiro e, ao mesmo tempo, buscar reverter um placar desses na Libertadores é um teste de fogo para o elenco. Com certeza. Bom, agora vamos sair um pouco do Brasil, olhar para o cenário internacional. Teve uma notícia meio surpreendente vinda da Ásia e com participação americana. Ah, eu vi algo sobre isso. O Trump mediando um acordo de paz. Isso mesmo. Entre Tailândia e Camboja. Um acordo considerado histórico. Uau! E era um conflito sério ali na fronteira, né? Muito sério. Essa assinatura aconteceu neste domingo, dia 26, lá em Kuala Lumpur, na Malásia.
Aproveitaram que os líderes estavam na cúpula da Ásia, aquele bloco do Sudeste Asiático. O acordo tenta acabar com uma disputa de fronteira que só em julho matou mais de 40 pessoas e forçou umas 330 mil a saírem de casa. Estavam lá os primeiros ministros da Tailândia, Anutin Charnvirakul, e do Camboja, Hun Manet. Interessante. Não só o acordo, mas os detalhes, né? E como chegaram nele. Pelo que entendi, inclui libertar prisioneiros de guerra. Sim, 18 prisioneiros cambojanos. Perfeito. Retirar a artilharia pesada da fronteira. Colocar observadores internacionais para fiscalizar. Regionais, na verdade. Regionais. E começar a tirar as minas terrestres da área. Isso é fundamental. Muito. Mas e o Trump? Como ele entrou nessa história? Não parece uma área de foco tradicional da diplomacia americana ultimamente. Pois é, mas o método foi bem a cara do Trump. Pressão econômica. Ele ameaçou os dois países de meter tarifas nos produtos deles que vão para os Estados Unidos. As tarifas de novo. Exato. Foi essa ameaça que, segundo os analistas, forçou eles a assinarem aquela trégua inicial, em julho, e agora ele meio que colhe os frutos com a assinatura do acordo de paz definitivo. E ele falou sobre isso? Comentou publicamente? Falou, e naquele estilo dele, né? Disse, fizemos algo que muitos disseram que não poderia ser feito e salvamos talvez milhões de vidas. Milhões? Um pouco exagerado, talvez. Bom, é o Trump, né? Mas a questão é que os analistas concordam que a tática de usar tarifa como ferramenta de pressão foi sim decisiva para Tailândia e Camboja sentarem para negociar. Isso reabre toda aquela discussão, né, sobre usar a economia como arma diplomática. Funciona às vezes, como parece ter funcionado aqui, mas pode criar instabilidade em outros casos. É uma diplomacia mais transacional. Entendi. E para a gente fechar esse giro pelo mundo, voltamos aqui para a América do Sul, Argentina. Sim. Dia de eleição lá. Exato. Os argentinos foram às urnas neste domingo, 26, para as eleições legislativas de meio de mandato. Aquelas que sempre servem de termômetro para o governo, né? Com certeza. Um teste importante para o presidente Javier Milei. Sem dúvida. Todo mundo está vendo como referendo sobre a gestão dele. O que estava em jogo era a renovação de metade da Câmara dos Deputados, 127 de 257 cadeiras, e um terço do Senado, 24 de 72. E o Milei chegou para essa eleição num momento talvez o mais difícil dele até agora, politicamente falando. Por quê? Porque em setembro, o grupo político dele levou uma surra nas eleições da província de Buenos Aires, que é importantíssima. O peronismo, que é a oposição tradicional, fez 47% dos votos contra uns 34% do partido do governo. Nossa, uma diferença grande. E qual o impacto que o resultado de ontem pode ter para o governo dele? Impacto direto na capacidade de governar. O resultado vai dizer quanta força política o Milei vai ter no Congresso para tentar aprovar as reformas econômicas dele desses 2 anos que faltam de mandato. As pesquisas antes da eleição mostravam uma disputa apertada no país todo, com uma leve vantagem para o partido do Milei. Mas aquela derrota em Buenos Aires acendeu um alerta, sabe? E se ele for bem, o que isso significa na prática, lá no Congresso? Se ele conseguir um bom resultado, pode garantir uma bancada de mais ou menos um terço. Ainda não é a maioria, nem perto disso, mas já é um número que ajuda, por exemplo, a segurar vetos dele que a oposição queira derrubar. E tudo isso com a economia argentina naquela montanha-russa de sempre, né? Dólar instável, inflação alta, mesmo com as medidas de austeridade. Conseguir navegar essa polarização política e implementar a agenda dele vai ser o grande desafio para o Milei daqui para frente. Ufa! Foi um dia cheio mesmo, esse 26 de outubro. Só para a gente recapitular os pontos principais. Tivemos a retomada do diálogo Lula-Trump sobre as tarifas e a oferta do Brasil para mediar na Venezuela, a investigação preocupante de saúde lá no Espírito Santo, agora com pacientes afetados. O risco de novo da suspensão dos passaportes por falta de verba. Isso, o Palmeiras se isolando na liderança do Brasileirão, mas com a cabeça na Libertadores, a mediação do Trump, que selou um acordo de paz entre Tailândia e Camboja. E as eleições na Argentina, um teste crucial para o governo Milei. Exatamente. É uma variedade de notícias que juntas mostram como o momento é complexo, né? E olhando para tudo isso junto, surge uma reflexão interessante. A gente vê, por um lado, uma diplomacia global bem ativa, encontros, mediações, tentando resolver tensões, sejam conflitos ou disputas comerciais. Ao mesmo tempo, a gente lida com desafios internos urgentes, né? Crise no hospital, ameaça a serviço básico por falta de dinheiro, fora a tensão política forte na nossa vizinha Argentina.
O que será que essa convivência de coisas tão diferentes, essa ação para fora e as pressões internas e regionais, diz sobre as prioridades que competem entre si, sobre a capacidade dos governos, sobre as forças que estão moldando o jeito de governar, aqui e lá fora, nesse exato momento? Fica a pergunta, né? Uma ótima pergunta para a gente terminar essa análise. Ficou claro que este 26 de outubro de 2025 foi um dia com muitas camadas, né? Diplomacia, crises internas, política. E os efeitos disso tudo, com certeza a gente ainda vai sentir. Vamos continuar acompanhando.